ordem e progresso. Estamos precisando. Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 26 de outubro de 2024, sábado. Estamos aqui meditando na palavra de Deus. Estamos falando aqui sobre a verdade central do Evangelho, que é Cristo, o Messias Salvador. Essa é a verdade central do Evangelho, tá certo? A missão de Cristo é trazer salvação à humanidade, reconciliar o ser humano com Deus. E é uma verdade absoluta da Bíblia. Se você está relativizando a palavra de Deus, você é um traidor da palavra de Deus e de Deus, tá certo? A palavra de Deus é plena. João 8,51 diz assim: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Coisa boa, né? Nunca verá a morte. O texto de João é realmente testificar que Jesus é o Messias Salvador, tá certo? O objetivo desse evangelho é exatamente fazer com que a gente creia em Cristo. Esse é a base central do evangelho de João. Você encontra lá no capítulo 20, versículo 20, 39 e 31. Vamos aqui ao texto. Nesse texto aqui onde nós estamos falando, Jesus ele vai trazer uma verdade muito graciosa. Vamos lá, o versículo 51 começa dizendo assim: em verdade, nós sabemos que Cristo é a verdade da Bíblia e a verdade absoluta e plena da Bíblia. Jesus é Deus revelado nas Escrituras Sagradas, tá certo? Então ele é a verdade. Quando Cristo diz em verdade, ele está assim ratificando a sua palavra. Ele está dizendo que a minha palavra é verdadeira, ela é eficiente, ela é segura, ela é real, ela é plena. Em verdade, é como se diz assim, eu vou dizer assim, presta atenção, cabeção. Oh, Jesus. O que eu estou te dizendo é a verdade absoluta, rapaz. Crê nisso. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala em verdade, ele está ratificando a sua palavra como verdadeira, como absoluta, como plena, como segura, como real, como palavra de Deus. Amém? Então, isso é uma confirmação de Cristo, de que ele é a verdade. Ele falou tantas vezes já, então ele é a verdade, tá certo? E Cristo, ele sempre, quando ele está entre os ouvintes, né, e ele está falando, anunciando o reino e apresentando-se como a verdade de Deus, ele vai sempre dizer essa afirmação assim, porque entre os ouvintes, ele sabe que tem aqueles que têm uma tendência, Jesus sabe, quem tem uma tendência maior para prestar atenção e querer. Então ele vai e fala isso com a redundância, refletir, olha, eu estou dizendo a vocês é verdade. Amém? Então Jesus, quando ele diz isso, ele vai fazer essa afirmação, porque normalmente no meio onde Jesus está falando, os religiosos estão presentes, questionando, reclamando, chamando Jesus até de demônio, um monte de coisa. Então ele vai reafirmar essa verdade, dizendo que ela é uma verdade plena e total. E ele diz, vos digo, o texto vai dizer assim, vos digo. Ou seja, sou eu mesmo, filho de Deus, que estou dizendo a vocês, eu vim do céu, Jesus, eu vim do céu, sou eu mesmo, estou dizendo a vocês. Tá certo? Lá no versículo 58 desse mesmo texto, que é todo um contexto ali, Jesus vai dizer, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles enlouqueceram. Tu não tem nem 30 anos direito, está dizendo que existiu antes de Abraão. É porque eles não entenderam que Cristo é de eternidade, porque ele é Deus. Então, quando Jesus está dizendo, eu estou dizendo isso a vocês, rapaz, sou eu que vos digo, eu estou dizendo. Eu estou botando aqui a mão no meu peito com alegria, porque eu estou replicando a palavra de Jesus. Foi Jesus que disse essa verdade. Ele diz, eu sou a verdade, tá certo? Sou eu que estou lhe dizendo. É Jesus falando isso para você, hoje através da sua palavra, e falando naquele contexto para eles. Quando Jesus vai dizer assim,
Antes que Abraão existisse, eu sou, ele está afirmando assim: o que Abraão falou a meu respeito é a verdade que eu sou, que estou aqui para vocês hoje. E Jesus veio à Terra. Isso é muito interessante pensar sobre isso. Né? A gente fala em acontecimentos grandiosos, né? O Elon Musk está aí com um foguete que dá ré. Amém. Isso é a capacidade que Deus deu ao ser humano, tá certo? Mas o grande acontecimento mesmo da Terra foi Deus ter vindo à Terra e nascido como homem para morrer por você, para que você se reconcilie com Ele. Esse aqui é o grande e notório acontecimento. E vai ter outro, que é a sua volta, tá certo? Então ele diz, vos digo, ele diz, sou eu que estou dizendo. Antes que Abraão existisse, eu sou, eu já existi. Eu dizia assim, eu já era, né? Mas aqui no Ceará dizer já era porque já passou. Mas não, eu sou. O verbo está no tempo presente, né? Oh, glória. Eu sou. E o texto vai terminar dizendo assim: que se alguém guarda a minha palavra, olha, não é o fim do texto ainda não, tem uma afirmação. Mas o que é guardar a palavra de Cristo? É guardar Cristo, as verdades que Cristo anunciou, absorver essa verdade, crer nela, e somente naquilo que Cristo ensinou. Porque tem muita gente falando tanta coisa aí, que é o evangelho de homem, às vezes de demônio, de pessoas que querem dizer que eu sou sabido. Seja sábio, tá certo? Eu estou falando aqui a palavra de Deus. Eu não teria condição de falar dela se Deus não me desse uma compreensão desta palavra que é Cristo, Cristo, o verbo da vida, tá certo? Então ele diz: que se alguém guarda a minha palavra, guardar é crer em Cristo, crer que Cristo é o Messias, o Salvador, o que morreu na cruz por você, o que ressuscitou ao terceiro dia para justificar aquele que crê. Amém? E continua crendo, ou seja, guardar a palavra de Cristo é crer e continuar crendo, independente das circunstâncias. Tem gente aí que só crê se Jesus fizer um milagre, e Jesus faz milagre mesmo. E se ele não fizer, se ele não quiser fazer, se ele não quiser te curar, tu vai deixar de crer? Se ele não quiser te dar dinheiro, como muitos dizem aí, Jesus, Banco Central, né? Se ele não quiser te dar dinheiro, tu vai deixar de crer? A fé vívida, amado, essa fé, independente das circunstâncias, que guarda a palavra de Cristo, que crê. Amém? E o texto vai terminar assim: nunca verá a morte. Olha, certamente tem muita gente aí que queria isso, né? Assim, nunca vou morrer. Eita, tem gente aí que faz, né? Tenta de todas as formas. Mas aqui, quando Cristo está dizendo nunca verá a morte, ele está se referindo à morte eterna, querido. Olha, tem uma morte eterna que é uma separação total e plena de Deus. Hoje, todo ser humano que está vivo, desde que Cristo nasceu até hoje, até o dia que ele voltar, todos têm a possibilidade de livrar-se da morte eterna, que é crer em Cristo, é guardar essa palavra, crer nele. Tá certo? Quando ele diz nunca verá a morte, a pessoa que vê isso aqui, rapaz, eu quero isso para mim. Mas é a morte eterna. A morte física ela é comum a todos os seres humanos, crentes ou não. Crentes em Jesus ou não, tá certo? Tá bom? Então, essa palavra Cristo está se referindo à morte eterna. Quando Cristo diz assim, palavra revelada ao próprio Cristo, João começa o seu evangelho dizendo que Cristo é o verbo da vida, ou seja, a palavra viva de Deus que revela a própria vida, porque Ele é Deus. Amém? Então, por essa verdade, nós obtemos a vida eterna em Cristo, a verdade que é Cristo. Amém? Deixa eu ler aqui um texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, o reino milenar, e entra na eternidade. Já expliquei esses assuntos, tá certo? Então, é essa morte eterna que você não passa por ela, que a morte física é comum a todos, tá certo? Mas a morte eterna é para os que hoje não creem em Cristo.
Amém? Olha, vai ter um juízo final de Deus, acredite nisso, porque Cristo não mente. E vai ter um juízo final, e vai ter um julgamento final. E o julgamento final, no julgamento final, está no capítulo 20 de Apocalipse, Jesus também vai dizer, lá no versículo 15, de que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo é uma figura, só para você ter uma ideia como é sofrimento a eternidade sem Deus, tá certo? Então, estou dizendo isso, meu querido, porque o juízo final acontece e Cristo, que é a verdade de Deus, que revela a eternidade com Deus, nos chama para crer nele. Quando você absorve, quando você entende essa verdade, aí você está com o passaporte assinado para a eternidade com Deus, quando você morrer fisicamente. Amém? E haverá uma ressurreição, que bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição dos que não creram para a condenação eterna. É uma reflexão muito breve. Deus te abençoe. Deus te ajude a crer em Cristo, porque Ele é a verdade das Escrituras, a verdade que revela Deus. Estou falando da Escritura Sagrada e pela Escritura Sagrada. Tem muitas verdades aí, tá certo? Se eu disser que nós estamos num sistema de governo ditatorial, isso também é verdade. Porque tem muitas verdades. Estou falando da verdade de Cristo que te guarda e te livra da condenação eterna. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom sábado. E o Senhor seja contigo. Abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. E te revele, se revele a ti. Amém, querido? Porque quando nós entendemos essa palavra, olha, quando você entende a palavra por si mesmo, não tem mais quem te engane, tá certo? Porque você vai estar com a verdade. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê um bom sábado. Em nome de Jesus. Amém. Domingo temos eleições, amanhã, tá certo? Não vai fazer bobagem, não. O Senhor seja contigo e te abençoe. Amém.